Boa noite. Domínio Público, seu programa de entrevistas, está de volta. Todas as sextas-feiras você confere aqui assuntos da atualidade, a política e a economia através de entrevistas com convidados muito especiais. Hoje nós vamos conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o vereador Sebastião Melo. Ele irá destacar as principais ações à frente do Legislativo de Porto Alegre. Domínio Público, um programa a serviço da cidadania. Sebastião Melo nasceu em Piracanjuba, Goiás, é formado em Direito pela Unicinos e desde que iniciou sua trajetória política, em 1978, é filiado ao PMDB. Foi presidente do Diretório Municipal do Partido por 2 períodos, é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e diretor da Caixa de Assistência dos Advogados. Atualmente exerce o 2º mandato como presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos. Boa noite, vereador Sebastião Melo. Boa noite, Jair. Muito obrigado pelo convite. Já não é a primeira vez que eu venho aqui. Gosto muito desse programa, gosto muito do teu estilo. Aliás, eu não sei se tu é melhor prefeito ou melhor jornalista. Generosidade sua. As duas coisas. Generosidade sua. Presidente, o senhor tem essa oportunidade, né, pelo seu trabalho, mérito, chegar ao 2º mandato aí, consecutivo, né? Nós tivemos o primeiro na legislatura anterior e agora o senhor foi reconduzido pelos seus pares, pelos vereadores de Porto Alegre como Correto. Presidente, né? Uma oportunidade então de fazer um trabalho de mais fôlego, né? Correto. Qual é o balanço desse período? O senhor que tem avançado muito não só na questão da redução de custos e eficientização, Certo. mas também no diálogo com a sociedade, inclusive com um debate pensando no futuro da capital dos gaúchos. Olha, Jair, eu concebo, em primeiro lugar, a vida de um parlamento, seja ele na instância municipal, estadual, federal, como uma casa de uma agenda estratégica de cidade, de estado e de país, muito mais de que ficar produzindo meramente leis. Eu acho que 2 papéis aí nos parlamentos modernos precisam ser otimizados, que é justamente essa agenda aglutinadora e de apontar caminhos para as cidades, e também fiscalizar. Tá? Nós elegemos, o ano passado, quando eu me tornei presidente, nós elegemos de forma muito coletiva, isso foi discutido com todos os vereadores, com a sociedade civil organizada, com os funcionários, universidades, elegemos 3 eixos de gestão. O primeiro deles é aproximar a Câmara da cidade. Por que eu digo isso? Porque em 1989, depois foi a 2ª eleição, depois da redemocratização, nós tivemos uma eleição solteira em 85, que o Colares ganhou a eleição. Logo em seguida, o Olívio Dutra ganhou pela Frente Popular, então, naquela eleição que sucedeu o Colares, e o PT, então, através da Frente Popular, chegou ao governo. E acho que para o bem dessa cidade se concebeu, então, a participação popular. Mas se, por um lado, você concebeu o gestor público local, através da prefeitura, fazer essa parceria, essa simbiose de encaminhar as questões com a sociedade, houve um certo enfrentamento, na minha avaliação, muito equivocado de setores da sociedade civil e da própria Câmara, querendo disputar esse papel na cidade. E eu sempre vi isto, sabe, muito ruim, porque o que é um vereador de uma cidade a não ser a melhoria da sua cidade? O que é um conselheiro do orçamento participativo, um representante da sociedade civil, o que não é o melhor para a sua cidade? Então, na verdade, são questões convergentes. Então, a Câmara, nesses 2 últimos anos, especialmente, não é que ela não fazia, mas ela passou a fazer com rotinas chamadas audiências públicas. E essas audiências públicas, elas acontecem geralmente lá nos bairros, lá nas regiões, não está proibido de fazer dentro da casa. Ela sempre tem um tema âncora, não é? Mas ela pode derivar para outros temas, não é? Desse guarda-chuva maior, onde a população tem a oportunidade, primeiro, de falar com o vereador, de olho no olho, não é? Ter as suas opiniões em relação ao legislativo e apontar, não é, necessidades da sua região. Num primeiro momento, a participação do executivo era um pouco baixa. Mas eu fui ao prefeito José Fogaça, que, diga-se de passagem, é um homem de muito diálogo, e disse: olha, prefeito, nós achamos que é importante que a prefeitura, através dos seus órgãos, esteja presente, porque ali, na verdade, a população, quase 100% que fala, diz respeito à prefeitura. Então, os vereadores, estando com a prefeitura, muitos temas podem ser enfrentados ali, naquele momento, ou tirar encaminhamentos para amanhã, para depois ou para médio prazo. Então, no segundo momento, as audiências passaram, além de ter muita participação popular, ter também a presença de membros do governo. Então, a Câmara se aproximou muito da cidade através das audiências públicas. Mas eu acho também
que a Câmara se aproximou muito na criação das frentes parlamentares, que é, hoje tu tem frente parlamentar da leitura, da criança, do adolescente, do idoso, então tu tem lá 12 frentes parlamentares. A tribuna popular, nós hoje não conseguimos atender todas as demandas que chegam na Câmara, porque são mais demandas do que tempo de tribuna. Então, nós temos hoje muitas tribunas populares que têm desdobramentos. Então, eu diria que a Câmara hoje é uma Câmara muito mais próxima da cidade. Em segundo lugar, nós elegemos também um capítulo especialíssimo, que é ter um olhar metropolitano de planejamento. Aliás, eu estava te dizendo aqui, antes de iniciar o programa, que eu estou voltando de Belo Horizonte, que é uma cidade muito querida, de um povo muito amado, e fui lá na segunda conferência metropolitana. E eu saí de lá entusiasmado sempre, voltar para a nossa cidade, para continuar no diapasão de que realmente precisa integrar, mas eles estão mais avançados que nós. Por exemplo, eles criaram um fundo já metropolitano para enfrentar as obras, que tem a participação do governo do estado, de acordo com o seu peso, que tem de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, depois vai seguir nos 30 e poucos municípios. E eles estão já encaminhando a discussão de um plano diretor metropolitano. Aliás, eu vi lá... É inovador, né? Eu vi lá uma discussão do painel que eu participei, alguns vereadores que estão revisando o plano de Belo Horizonte, vários vereadores da grande Belo Horizonte dizem, não, só um minutinho, vocês não podem revisar o plano diretor de vocês sem conversar conosco. Então, eu diria que nós estamos dando atenção especialíssima numa agenda de planejamento urbano na cidade de Porto Alegre, que são problemas comuns, mas que devem ter soluções compartilhadas. Então, a Câmara também está dedicando uma agenda muito especialista nessa questão do nosso planejamento urbano. E há outro eixo de gestão, é que eu acho que também, Jairo, uma Câmara de Vereadores, especialmente do tamanho da nossa, cujo seu orçamento é maior de que centenas, para não dizer de milhares de prefeituras desse Brasil afora do Rio Grande do Sul, ela precisa fazer gestão. Quer dizer, o dinheiro bem economizado numa Câmara de Vereadores, ele volta para aonde mais necessita, que é lá na ponta. Então, nós, o ano passado, tivemos a felicidade de falar com o Dr. Gerdau. Ele patrocinou uma consultoria durante todo o ano, o PGQP, e se abriu muitos caminhos de ferramentas de gestão. Então, nós reduzimos muitos custos, qualificamos muito a informática da casa, os procedimentos, porque na gestão pública, e tu que é um brilhante prefeito, sabe disso. Não basta, às vezes, a vontade de um prefeito, não basta a vontade de um presidente de Câmara, porque existe todo um procedimento interno, e para isso tu tem que realmente encurtar o processo. Então, nós vamos entregar uma casa muito mais enxuta, muito mais próxima da população e com uma gestão muito mais profissional. Quer dizer, nós conseguimos investir num conjunto de obras físicas dentro da casa, qualificando enormemente os espaços físicos, sem pedir suplementação e também reduzindo o custo. Quer dizer, fazia anos que a Câmara não pedia suplementação, não pedimos ano passado, não vamos pedir esse ano, e pagamos todos os precatórios atrasados que tinham a Câmara lá. Então, eu diria que realmente gestão também é importante para o Legislativo. Então, essas são as 3 linhas pelas quais nós percorremos esses 2 anos. E aí, me permite dizer o seguinte, eu acho que é bom, às vezes, para o Parlamento, você proporcionar que várias correntes cheguem à presidência, mas eu diria que, no mínimo, tem que haver um compromisso, um contrato, porque tu não pode fazer coisas num ano apenas. Quer dizer, tem que deixar, eu vou deixar um conjunto de obras físicas, políticas, que eu tenho certeza que o meu sucessor vai seguir para o bem de Porto Alegre. E espero que o sucessor do meu sucessor, a sucessora do meu sucessor, faça a mesma coisa. Por quê? Porque isso ganha a cidade fazendo isso. Não?